Fala, Roberto, tudo bom? Fala, Rafael, tranquilo, cara? Como é que você tá? Tudo bem, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Então tá bom. Bom, vamos lá. Desculpa aí Hoje a gente. desculpa aí a iluminação não tá muito boa, porque eu ainda não consegui ajeitar minhas coisas aqui no apartamento novo, né? Aí tá um pouco a iluminação não tá adequada ainda para fazer live, mas Não, dá tranquilo. pra, dá pra tocar. O importante é a sua presença, Roberto. Obrigado aí pela disponibilidade, tá? Eu Aqui que hoje agradeço. a gente vai ter aqui o Costa Show. O que que é o Costa Show? É onde a gente conhece as pessoas, né, por trás dos influencers, né? Então Hum. aqui já passou o professor Vicente Guimarães, Otávio Paranhos, Rob Corrêa, Marco Corrêa, grandes nomes aí do mercado. E hoje a gente tem o prazer de receber o Roberto, tá? Que para mim é uma das pessoas que fazem as melhores análises do Instagram, né? Não só, né, dos ativos brasileiros, mas também globalmente. Então, obrigado por ter aceito o Tá? convite, Roberto, e a Eu gente que está aqui agradeço. hoje. Eu que Me agradeço. diz, me diz uma coisa, Roberto, para aquelas pessoas que não se conhecem, não te conhecem, se apresenta, né? Conta um pouco da sua história para a gente, por favor. Uhum. Então, basicamente aí eu sou um grande admirador do mercado acionário aí desde 2007, 2008, né? Passei um tempo estudando, dei a sorte ainda, né, de não sei como que aconteceu, mas eu dei a sorte de logo de cara começar estudando a partir da filosofia do Warren Buffett, né? Então, assim, quando você fala de mercado acionário, você tem várias vertentes, né? Você tem um cara que gosta de fazer day trade, swing trade, você tem um cara, né, que às vezes já começa direto na análise técnica, outros começam na análise fundamentalista, né? Conhecendo aí grandes investidores como Peter Lynch, Warren Buffett, e ainda bem que eu já comecei logo com a melhor referência do mercado, né? Digamos assim. E aí, desde então, eu acho que eu li alguma coisa, não lembro direito, mas eu acho que eu li alguma coisa a respeito da vida dele, alguma reportagem num site brasileiro, né? E aí, então, comecei a, a buscar mais informações e tal, e acabei me identificando com essa coisa do mercado acionário, né? Foi logo ali no começo quando eu tinha começado a faculdade ali de engenharia de produção, né? Aí eu lembro até naquela época eu tentava conversar com alguns amigos meus, né? Eu falava, pô, tô estudando sobre mercado acionário e tal. E naquela época, né, era 2007, então, assim, imagina, 2007, né? O Brasil hoje já tem apenas 4 milhões de investidores, né? Aproximadamente. Então a gente tem aí, vamos botar aí um percentual da 2% mais ou menos, né, da população brasileira, né, que investe Isso. na Bolsa de Valores, né? Imagina naquela época como é que era 2007, né? Eu lembro que em 2015, 2016, a gente ainda estava na casa dos 500 mil investidores, né? 2015, Sim. 2016. Eu não faço a mínima ideia quantos investidores tinham em 2007, mas eu tenho certeza absoluta que não eram 500 mil, né? Devia ser na casa dos Sim. 300, 400 mil, não faço a mínima ideia, mas era um mundo ainda praticamente mata fechada, né? Como a gente fala, né? Não tinha Sim. muita coisa para desbravar ainda, praticamente ninguém falava de mercado acionário, ainda mais se fosse jovem, né? Começando a faculdade, muito menos, né? Aí eu lembro que eu tentava achar pessoas, né? Que pudessem me passar experiências, conversar sobre o mercado, mas eu lembro que naquela época era muito difícil achar alguém que investisse se eu tivesse experiência, muito difícil ter acesso. Ainda mais que eu não morava num grande centro como São Paulo, né? Geralmente quem mora em São Paulo às vezes já deve ter aquela facilidade ali de ter mais profissionais de mercado ali. Mas eu morava em Vitória, Espírito Santo, então uma cidade muito pequena, é mais difícil Uhum. ainda, né? Achar alguém com quem pudesse conversar esse tipo de coisa. E aí eu fui, cara. Dali eu nunca mais parei. Continuei estudando firme, né? Depois que eu comecei a trabalhar, comecei a juntar ali minha primeira graninha, né? Para começar a comprar minhas primeiras ações. E aí tô aí hoje, né? Já com meus 15 anos de experiência nas costas aí, mercado acionário brasileiro, mercado global, né? Já tem mais ou menos uns 3 anos que eu compartilho meu conhecimento aí na internet. Entendi. Me conta um pouquinho mais sobre essa sua trajetória, Roberto. Você estava na faculdade, tomou contato, né, com o mercado acionário,
gostou. É difícil não gostar, eu também sou um apaixonado pelo mercado financeiro, então acaba que depois que você é picado pelo, né, pelo bicho do investimento, é difícil você deixar, né, é aquilo, né, uma frase do Einstein, é uma mente que se abre a uma nova ideia, nunca mais se torna a mesma, né, então É, acaba acontecendo isso. E aí você começou a trabalhar e juntou seu dinheiro, né? Mas você falou que você era engenheiro, né? E hoje você trabalha, para quem não sabe, você é gestor, né? Assim, CGA, né? Tem aí toda essa questão de gestão de investimentos, mas você naquele momento ainda era um engenheiro recém-formado, né? Como que você saiu dessa posição, né, de engenheiro recém-formado até um gestor? Como é a sua posição hoje? Conta um pouco dessa trajetória sua para gente. sim. Não, então, quando eu comecei a investir em ações, eu era apenas um amador ali mesmo, né? Buscando conhecimento por conta própria. Então, assim, digamos que eu só fui tirar minha certificação mesmo. Eu lembro que na época eu fiz CPA 20, na época, acho que foi a primeira certificação que eu tirei. Eu não lembro exatamente o ano, mas eu acho que, chutando aqui, eu acho que deve ter sido lá para 2010, alguma coisa assim. Como eu falei, eu estava na faculdade ainda, né? Então, não tinha como atuar profissionalmente no mercado financeiro. Então, tudo que eu aprendi durante a faculdade, eu botava em prática mesmo como investidor, né? Investidor ali amador, digamos assim, né? Eu ia Uhum. testando as minhas hipóteses, né? Estudando e testando aquelas hipóteses para ver se realmente na prática aquilo ali funcionava. Descobri que muita coisa não funcionava porque eu lia muita literatura americana, né? E aí, no caso, o mercado acionário americano tem características completamente diferentes do mercado brasileiro. Né? E aí eu percebia que muita coisa não dava para aplicar na prática. Por exemplo, vamos pegar aí, se você pegar a filosofia de Warren Buffett, desses caras, né, que são pessoas que a gente admira muito no mercado acionário, Peter Lynch, etc., eles têm, tudo bem que cada um tem o seu modo de investir, mas digamos que a filosofia tem várias convergências ali, né? Quando você olha esses grandes nomes aí do investimento. Só que os caras, eles buscam o quê? Buscam empresas que com vantagem competitiva, empresas que normalmente não são cíclicas, né? Continuam apresentando bons resultados, mesmo em momentos de crise, certo? Então, assim, o que eu fui percebendo é que nos Estados Unidos você tem uma fartura dessas empresas, né? Uma fartura muito grande de companhias nesse formato que eles buscam, né? Enquanto no Brasil a gente tem um mercado muito pobre, né, em empresas assim. Então, você bota aí meia dúzia de empresas, talvez, no Brasil, né, que teriam ali as características que esses caras procuram, né? Você bota aí Sim. VEG, talvez, nessa lista, né? VEG, você bota, acho que a Raia Drogasil, né? Então, você vê que são empresas que têm aquela escadinha de crescimento quase que perfeita, né, ao longo do tempo ali, boa rentabilidade, boas margens, etc. e tal. Então, assim, no mercado brasileiro, infelizmente, tem pouquíssimas empresas desse nível, pouquíssimas, né? E aí eu fui vendo que a instabilidade da economia brasileira fazia com que o mercado brasileiro fosse muito volátil, né? Que ele fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre o tempo todo, né? Então eu fui vendo, cara, não dá para você olhar para o mercado brasileiro como se olha para o mercado americano, né? E aí eu fui tentando ali achar o meu caminho, digamos assim, tá? E aí, então, foi assim que aconteceu, né? O mercado, praticamente toda a minha trajetória na faculdade, né? Ali de engenharia de produção, eu fui buscando conhecimento, lendo bastante, tentando colocar em prática o que eu estudava, né? E aí eu percebia, né, que eu ia ficando cada vez mais, como é que eu posso dizer? Com a minha própria filosofia foi se moldando, né, ao longo do Sim. tempo ali. E não para de se moldar, na verdade, você nunca para de aprender coisas novas mas digamos que a base da estrutura do meu jeito de investir já está feita, né? Agora é Uhum. aperfeiçoar ao longo do tempo aperfeiçoar os métodos de análise, né, e etc. Aí depois que eu me formei ali 2014, eu me formei em 2014. Aí logo em seguida que eu me formei, eu já passei no concurso da Petrobras, né? Foi quase que ali paralelo uma coisa a outra, né? Me formei, passei no concurso.
trabalhei 3 anos na Petrobras, de 2013 até 2016, e nesse meio tempo foi quando eu tirei o CGA, né? Foi 2015 ali, foi quando eu tirei o CGA, e aí então fiquei... não tinha como atuar na época, né? Na verdade, acho que eu até tentei, eu lembro que eu até tentei atuar, eu tinha uma espécie de recrutadora do mercado financeiro, né? Essa moça estava me ajudando a conseguir alguma posição no Rio de Janeiro, São Paulo, né, que é onde mais tem vaga de mercado financeiro. Mas aí eu lembro que na época ela estava tentando me dar o feedback. Ela falou: Roberto, você é um cara que parece ter muito talento, um cara novo ainda, né, acabou de se formar e tal, e tem um baita conhecimento. Só que, infelizmente, né, o mercado brasileiro está vivendo um momento muito ruim, né? Lembra que o Brasil estava numa crise absurda naquela época, né? Uma crise absurda. Uhum. Lava Jato, um monte de coisa rolando, né? E aí ela falou: olha, para piorar ainda a situação, né? Daquela época o Bradesco comprou o HSBC, né? Você lembra disso? Lembro. Tinha comprado as operações da HSBC no Brasil. E aí mandaram um monte de gente embora, né? Aí ela falou: além do mercado estar muito ruim, você tem aí um monte de gente na rua com uma baita experiência de mercado que estão aceitando qualquer coisa, né? Para não ficar desempregado, estão aceitando qualquer coisa. E aí então eu falei: cara, eu deixei para lá, deixei em stand-by essa coisa de querer entrar no mercado de trabalho e fui buscar meus projetos pessoais, né? Eu sempre tive vontade de estudar fora, né? Cheguei até um período da minha vida de estudar para tentar alguma bolsa nas grandes universidades americanas, né? Só que era muito difícil, tipo, era muito concorrido, né? Não consegui. E aí então eu passei nessa mesma época mais ou menos, eu tracei um plano B. Eu falei: se eu não passar se eu não conseguir nenhuma bolsa na Universidade Americana, era impossível pagar do meu bolso, né? Porque, para quem não sabe, é cerca de 120 mil dólares por ano, né? Se você fazer um MBA nos Estados Unidos, por exemplo. Então, sem bolsa, para mim, era completamente inviável, né? Eu tinha pouco tempo de Petrobras, eu não tinha conseguido juntar muita grana ainda. Completamente inviável pagar uma faculdade tão cara. Aí eu, como plano B, né, eu vim estudar no Canadá. Aí eu passei aqui num processo seletivo aqui de um college no Canadá para fazer pós-graduação em planejamento financeiro, né, e cabia no meu bolso, né, cabia no meu orçamento. Aí eu vim para cá, né. Aí juntou também ali a questão da imigração, já aproveitei logo, já emendei imigração para o Canadá também, né. Então eu estudei aqui, fiz a pós-graduação, trabalhei depois também, né, durante um ano com contabilidade aqui, no escritório de contabilidade. E aí depois eu consegui a pontuação suficiente para imigrar. Aí estou aqui hoje, né, no Canadá, e desde 2018 ali, na verdade 2019, né, acho que ali na transição de 2018 para 2019 foi quando eu criei o canal do Escola da Fortuna e comecei a distribuir conteúdo. E aí o meu ciclo, né, de networking ele foi aumentando ao longo do tempo, né? Foi que eu consegui ali seguir os meus projetos, montar o próprio fundo de investimento e etc, né? Uhum. Então é isso, basicamente, né? Minha experiência como gestor, de fato, ainda não tem não tem um longo histórico ainda, né? Tem um histórico pequeno. O histórico como investidor, né? Eu tenho, mas histórico como gestor, de fato, ainda não adquiri tantos anos de experiência ainda não. Você hoje, então, possui um fundo de investimento seu. Isso. Uhum. Entendi. E aí, me conta um pouquinho sobre ele, Roberto. Hoje, eu imagino que fazer um fundo de investimentos não seja algo simples, né? Lógico que além da certificação, Uhum. existe toda a parte da dificuldade financeira de se manter um fundo, né? Porque tem a questão de auditoria, tem a questão de compliance, tem uma série de questões que acabam dificultando, vamos dizer assim, Não, para uma mas aí no pessoa que... caso a administradora cuida de tudo, né? Aham. Assim, eu comecei como clube. Ah, Se uma pessoa está querendo começar pequeno, eu recomendaria começar da mesma forma que eu comecei. Começa como clube primeiro, né? Que uhum. é uma estrutura mais simples, tá?
Você só precisa achar fazer um acordo com a administradora. Pode ser XP, pode ser a BTG, enfim, né? Procura essas grandes instituições financeiras do Brasil e vê com quem você consegue um acordo melhor, né? No caso, na minha época, eu comecei na Guide, né? Depois, aí, hoje em dia, a gente está no BTG, mas eu comecei na Guide. Depois a gente eu consegui um acordo bacana com o BTG, eu transferi para o BTG Pactual, né? Entendi. Mas assim, então a administradora, ela fica por conta de tudo, né? Então assim, por Uhum. exemplo, quando você é o gestor, você leva apenas uma parte daquela taxa administrativa, né, mais a taxa de performance, certo? E a administradora leva a outra parte da taxa administrativa. Aí Uhum. depois dessa fase, né, quando você chega naquela fase de você escalar o seu fundo, que aí quando você vai colocar, por exemplo, quando você consegue colocar o fundo nas próprias plataformas diretamente, né, você consegue escalar de forma mais rápida, porque você acaba tendo acesso a milhares de investidores, né? A milhares Você de tem uma investidores. plataforma de distribuição, né? Exatamente. Quando você consegue ter acesso a essa distribuição digital, né, digamos assim, Uhum. você consegue escalar de forma mais rápida. Mas isso tem um preço, né? Isso tem um preço porque se você faz para você fazer acordo com BTG, XP e sentar na mesa com esses caras, eles são os maiores do Brasil, né? Então a negociação não é tão simples porque eles vão pegar uma boa fatia do bolo ali, entendeu? Uhum. Da taxa de performance, etc. Então, estou nessa fase aí ainda, nessa transição aí de escalar, né? E aí eu acho que para começar, para quem quer começar do zero, né? O cara tem dois caminhos, né? No meu caso, eu achei que foi o melhor jeito de começar, porque eu já tinha uma exposição na mídia e, consequentemente, era mais fácil para eu captar Sim. clientes, né? Agora, para quem Uhum. está começando do zero e só tem o próprio networking, fica um pouco mais complicado. A não sei que realmente o cara tem um baita networking com vários milionários que estão dispostos ali a colocar grana para fazer o negócio rodar, entendeu? Uhum. Mas digamos que para a maioria dos réis mortais aí que estão começando do zero, né? Não é um processo tão simples você começar do zero, porque você precisa de um network muito forte, você precisa de pessoas que confiam no seu trabalho, né? Para poder colocar uma grana considerável ali, né? Você tem. Porque não adianta, né? Tipo, o clube ele só pode ter 50 cotistas, certo? Se, se, Uhum. se cada um coloca 10 mil, por exemplo, você não faz volume financeiro, entendeu? Não adianta, né? Você pode até conseguir 50 cotistas, mas ao mesmo tempo, se eles aportarem pouco dinheiro, não vai fazer volume. Então, isso dificulta o processo de você transformar aquilo num fundo depois. Porque você Uhum. precisa de ter um patrimônio líquido aí de pelo menos 7, 8 milhões, né? Para você transformar num fundo de investimento. Então, Entendi. assim, por isso que eu estou falando que não é só arrumar pessoas, né? Além de arrumar pessoas, você tem que arrumar pessoa com grana que esteja disposta a colocar um alto volume, um alto valor financeiro ali e inchar o patrimônio do clube, entendeu? Caso contrário, Entendi. não adianta. Você vai levar anos e anos e anos para poder você conseguir fazer aquele clube virar um fundo, entendeu? Uhum. Basicamente. Entendi. Hoje, bom, hoje aquela pessoa que quer conhecer o seu fundo, Roberto, qual que é o nome dele e em que plataforma que ele encontra É o The seu fundo North. hoje? Não, então, como eu te falei, a gente não está em plataforma nenhuma ainda, Entendi. né? A gente tá no BTG, só que ele não se encontra em nenhuma plataforma digital. É tudo a gente faz de forma mais, como é que eu posso dizer, mais arcaica, né? É tudo via e-mails, entendeu? O cliente entra em contato comigo, eu faço contato com o pessoal do administrativo, é tudo através de e-mails, entendeu? Entendi. Entendi. Para eu poder conseguir acesso à plataforma digital, eu preciso primeiro ter um fundo mais volumoso, né? Para poder fazer sentido eles colocarem na plataforma, eu tenho que ter track record, ou seja, eu tenho que ter mais anos, mostrar para eles que eu consigo ter um bom desempenho, né? Em 5, 10 anos ou mais, né? E sentar na mesa para negociar. Então não é um processo tão simples assim, né? Eu Entendi. preciso ter mais volume e preciso ter mais tempo
de histórico de performance, né? Coisa que hoje ainda eu só estou com eu tô com cerca de 1 ano e meio ainda de performance, né? Então é muito pouco. Entendi. Hoje, o PL do seu fundo, não sei se você pode falar, Uhum. tá mais ou menos em torno de quanto? Cara, hoje tá, depois dessa queda aí, cara, tá, acho que deve estar cerca de uns 7, mais ou menos, por causa da Entendi. queda que teve por causa dessa recente queda que teve, né? Sim, sim. Aí Sim. no Ibovespa, né? E também Uhum. eu tinha a gente estava também com uma exposição em dólar, né? Através de BDRs, né? O Sim. BDR é negociado em reais, mas de certa forma é uma exposição dolarizada, porque o dólar Sim. impacta no preço da BDR, né? Então a gente tomou as pancadas aí, digamos que tudo simultaneamente acontecendo, né? O dólar caiu Sim. e as ações brasileiras caíram também, então a nossa exposição que a gente tinha em dólar, né, que teoricamente era uma coisa para proteger a gente, nesse momento funcionou negativamente para a gente, né, porque por Uhum. causa da correção. Mas a gente sabe que isso é uma coisa temporária, né, que a gente sabe Sim. que no longo prazo o dólar ele vai continuar se valorizando em relação ao real, é só ter paciência mesmo. Mas o que eu estou dizendo Sim. é que duas coisas aconteceram simultaneamente, né, para Uhum. prejudicar o resultado ali de curto prazo, né? Que foi Entendi. a queda das ações brasileiras e também a queda, né, do dólar, tá? Entendi. Mas assim, o meu desempenho nos últimos 5 anos, né, só para o pessoal ter uma ideia, né, já juntando com essa recente queda que aconteceu em 2021, 2021 para 2022, eu ainda estou com rendimento médio anual de 29%, né? Entendi. Sem contar dividendos, tá? Sem contar os Uhum. dividendos. Se colocar os dividendos vai dar mais, né? Então eu tô com um desempenho médio aí de 29% ainda, né, ao ano. Entendi. Eu te acompanho, né, aqui no Ah, Instagram, sempre vejo suas análises, né, que você coloca, e eu vi que, me corrija se eu estiver errado, você tem teses muito atreladas a crescimento, empresas mais light asset, né, ou seja, asset uhum. light, que com um crescimento acentuado, né, vejo que você gosta de algumas empresas assim, não só aqui, como também nos Estados Unidos. Hoje, a sua tese de investimento é mais essa, small caps, crescimento Olha, ou não? não, assim, eu já tive uma carteira mais equilibrada, né? Mas eu vou te explicar o que que aconteceu, né, para você entender como está a minha situação hoje, né? Uhum. Eu já tive bastante peso no setor elétrico há um tempo atrás, né? O setor elétrico tinha um peso relevante. Bancões, eu nunca curti muitos bancões, acho que eles não estão indo por um caminho tão interessante assim. Quando eu vejo o futuro do mercado financeiro, né? Acho que os bancões, na minha opinião, vão perder rentabilidade, né, e tudo mais. Mas enfim, isso é uma tese pessoal minha, né? Vocês podem discordar à Uhum. vontade. Mas nunca gostei muito de bancão. Então, assim, quando se fala de um setor defensivo e que gera dividendos com qualidade e consistência, eu prefiro muito mais o setor elétrico, né? Do que saneamento básico é problemático porque a maioria são estatais, né? E aí começa a ter problemas. Mas assim, o que aconteceu foi o seguinte: em 2000 foi lá em março, né? 2020, quando veio a pandemia, jogou várias ações para baixo, né? Derrubou muitas ações ali, principalmente aquelas ações que tem o beta elevado, né? Mais volatilidade ali, né? E aí eu lembro que naquela época as minhas ações de energia elétrica, principalmente transmissoras, né, que eu tinha na minha carteira, transmissora de energia, elas praticamente não se mexeram, né? Ficaram no mesmo patamar. Acho que chegaram a cair 10% no máximo, né? Enquanto outras caíram 50%, 60%, 70%. Eu lembro, na época eu gostava muito da Movida, eu gostava muito da, da Unidas, né? Que é a Locamérica. Então eu lembro que caiu bastante Movida, Locamérica caíram muito, né, nessa época da pandemia aí. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Como eu não tenho caixa suficiente para aproveitar esse tanto de oportunidade, né, eu vou vender as ações que caíram muito pouco, né, que no caso foram as ações de energia elétrica, e vou
comprar essas ações que caíram demais, porque na recuperação, né, Sim. as ações que caíram muito, e eu vejo e ainda continuo vendo potencial, ou seja, na minha opinião, naquela época o mercado bateu muito, né, sendo que as empresas continuavam com bons fundamentos, boa visão de longo prazo. Aí eu fiz essa movimentação, eu zerei minhas empresas elétricas para fazer mais caixa e aloquei nessas ações, né? E assim, foi uma decisão muito assertiva na época, porque justamente, né, se você for olhar hoje, as empresas que eu tinha de transmissão praticamente estão no mesmo preço, ou seja, os anos vão passando, elas não se movimentam muito, né, mas Uhum. são mais pagadores de dividendos, né? Sim. E eu lembro que né, eu tomei uma posição boa ali em Movida, Locamérica, outras empresas que eu comprei na época que eu não lembro mais. Mas enfim, deu deu aquela chicotada para cima, né? Quando o mercado se recuperou, né, eu fiz uma grana boa naquela época ali. E aí, desde então, eu não reverti mais a situação, né? A situação continua a mesma, né? Eu não voltei mais a ter aquelas empresas defensivas e continuei com empresas que têm preços mais voláteis, né? Volatilidade maior, small caps. Small caps normalmente têm uma volatilidade maior, né? Small caps. Uhum. Eu tenho bastante small cap na carteira. Inclusive, por isso também eu tenho sofrido um pouco mais, né? Mais recentemente aí com essa alta de juros, né? Que os small caps tomam muita porrada. Então, Sim. eu não tive tempo de reequilibrar a carteira, né? Porque o mercado brasileiro ele sofreu uma volatilidade imensa desde a pandemia. Ele caiu muito, se recuperou muito rápido e, de novo, começou a cair outra vez, né? Sim. Então, eu não tive tempo para reajustar, né? Reajustar a minha carteira para ela se torná-la um pouco mais defensiva, digamos assim, né? E aí Entendi. a situação continua aí a mas e aí agora faz menos sentido ainda, na minha opinião, investir em empresas defensivas porque as small caps estão ultra mega Sim. baratas, assim. Caiu absurdamente, tem várias que caíram 60%, 70%. Então, voltou a ter as mesmas oportunidades que tinha, né, na época da pandemia. E aí, Sim. então, novamente, eu estou sendo obrigado a concentrar, né, os meus aportes nessas empresas, né? E aí depois, se o mercado brasileiro me permitir, né? Porque esse mercado brasileiro parece uma gangorra maluca de sobe e desce o tempo inteiro, né? Se o mercado brasileiro me permitir, né, no futuro talvez eu volte a construir um portfólio mais equilibrado, né, com small caps, com empresas mais defensivas do setor elétrico, né, e por aí vai. Entendi. Falando um pouco, até você falou, né, agora nesse momento sobre small caps, questão de mercado, de volatilidade. A gente sabe que com a subida dos juros do Fed, né, principalmente as empresas de crescimento mais estão sofrendo, né, com essa expectativa de subida dos juros. E isso acaba impactando o mundo inteiro. Qual que é a sua visão nesse momento, né, no cenário atual, para o que a gente pode esperar em mercado global, né? Eu sei que você é um cara que gosta muito do investimento no exterior, do investimento global, com essa subida dos juros do Fed. Quais são as suas Uhum. expectativas? Então, cara, eu tô vendo uma rotação meio sem sentido, assim, ultimamente, entendeu? Do mercado, assim, pô. O que acontece? Como as pessoas estão enxergando um pouco as coisas com um pouco mais de medo, né, em relação ao futuro, né, digamos assim, com essa inflação, governos cheios de déficit fiscal, né, e tudo mais, por causa desses pacotes que teve para salvar a economia, né, da pandemia. Então as pessoas estão de uns meses para cá, principalmente ali quando você pega ali essa transição de 2021 para 2022, os investidores correndo para ativos de mais que são mais seguros, né? Considerados mais seguros. Então, se você pega, por exemplo, uma empresa como Coca-Cola, empresas como Procter Gamble, enfim, empresas que já têm um largo histórico consistente ali de receita e lucro, etc. E, e normalmente são menos afetadas, né, por questões macroeconômicas, né? Mas, na minha opinião, essa rotação que está ocorrendo nesse momento, né? Ou seja, vamos sair das empresas growth, né? Vamos sair de tecnologia e ir para empresas mais tradicionais.
eu vejo essa movimentação sem sentido por dois motivos, né? Primeiro motivo é que, se você for olhar o valuation dessas empresas, né, que anteriormente era considerado como empresas velho, né? O que é uma empresa velho? Empresas que têm múltiplo baixo. Só que nos Estados Unidos praticamente não existe mais empresa com múltiplo baixo, né? Então, assim, no Brasil, quando a gente olha múltiplo baixo, o que a gente está buscando? PL de 4, 5, 6, né? Normalmente abaixo de 10, né? Nos Estados Unidos isso não existe mais praticamente, né? Você encontra uma meia dúzia de empresas ali que está sendo negociado com preço-lucro abaixo de 10, normalmente tem um risco atrelado ali. Mas quando você pega empresas como Coca-Cola, como eu já falei, né? Coca-Cola, Procter & Gamble, ou seja, empresas de consumo, né? Que tem um longo histórico, né? Você vai ver que todas elas, a maioria, negociada acima de 20, né? PL de 25, 30. Cara, tem uma empresa americana de saneamento, né? Se eu não me engano, acho que o nome da companhia acho que é American Water, alguma coisa assim. Cara, essa empresa tem PL de 40. A empresa cresce no máximo igual a inflação, 2, 3% ao ano ali, a inflação média dos Estados Unidos, né? Óbvio, hoje a inflação dos Estados Unidos está batendo 8%, mas estou falando da média dos últimos 10 anos, né? E aí você olha, cara, como que eu vou pagar um preço desse, né, nessas companhias, sendo que eu olho para a Google, que cresce 20, 30% ao ano, é uma empresa absolutamente espetacular, e eu compro pelo mesmo preço, eu compro, né, com PL de 25, 30 no máximo, né? Eu olho para o Facebook, que caiu horrores aí ultimamente, eu compro por um PL de 16, 17, né? Então, essa rotação, na minha opinião, não faz sentido, porque as pessoas estão correndo para coisas que eles consideram como sendo mais seguro, mas na verdade eles estão pagando um preço que vai ter que eles não estão pagando um preço que vão fazer com que eles tenham um retorno horrível, né? Pagando esse preço que eles estão pagando agora, porque não tem margem de segurança, né? Sim. Você tem ali essas empresas praticamente não crescem os lucros, né? Já são empresas estáveis que não conseguem mais fazer muita coisa em termos de crescimento. E ao mesmo tempo elas pagam um dividend yield muito baixo, coisa de 1,5%, 2%, algumas chegam a 2 e pouco por cento, o que está muito longe da inflação atual, né? Sim. Então, quando você pega o quanto que cresce de lucro, como que a empresa vai te retornar ali, aquela empresa, né? Vai te retornar aquele investimento? Através do crescimento do lucro mais o dividendo que ela vai te pagar, né? É uma mescla das duas coisas. Porque o crescimento no lucro ele vai fazer com que a ação também, o preço da ação progrida, né? Ali junto com o lucro. Só que quando você junta as duas coisas, você tem um crescimento muito baixo e um dividend yield ridículo, né? Sim. Então, qual é o retorno total que aquele acionista vai ter ao longo do tempo? Um retorno muito baixo, né? E aí, então, na minha opinião, eu não estou vendo sentido nenhum essa rotação aí que está ocorrendo no mercado acionário. As ações de tecnologia, realmente, né, muitas delas, principalmente as small e mid caps, né, empresas de pequeno e médio valor de mercado, elas apanharam bem, voltaram a ficar com valuation interessante, que estavam com valuation realmente muito exagerado, muitas delas. E aí, na minha opinião, ficou interessante de novo para você justamente aproveitar esse momento, né, que as pessoas estão tomando decisões irracionais, para você comprar, né, essas empresas de crescimento por um excelente valuation, né? Enquanto, para mim, nitidamente as empresas de valor, né, estão com valuation que não vai conseguir entregar resultado interessante para o acionista. É que, assim, eu concordo plenamente com tudo que você falou, Roberto. E a minha visão é o seguinte, né? A gente viu esses dias, né, a inversão da curva de juros americana, né? A curva de longo prazo pagando menos do que a de curto. E aí é justamente isso que eu vejo no mercado acionário, né? A gente está migrando para o value, mas o value está ficando muito mais caro que o crescimento, sendo que isso, na teoria, não faz sentido algum, né? Então, realmente, eu acredito que a gente tem grandes oportunidades no momento. E aí, falando em grandes oportunidades, você sempre está comentando no seu Instagram sobre resultados de empresas, coisas que você vê que
são meio irracionais, vamos dizer assim, e o mercado ele é irracional, né? Ele realmente ele sempre eu costumo dizer que sempre o mercado te dá oportunidade, né? Então o investidor iniciante ele tem aquela ânsia, né, de não, eu tenho que aproveitar esta oportunidade, mas às vezes não é o Uhum. momento de você aproveitar essa oportunidade, porque amanhã você vai ter outra, né? Então isso acaba fazendo com que o investidor às vezes ele faça uma gestão muito ruim do portfólio dele. E aí eu Uhum. queria te perguntar o seguinte: hoje, quais são as suas três maiores posições, tá? Na sua carteira, enfim, no caso do seu fundo, Uhum. né? Ou da sua pessoal, enfim, as três ações que você vê mais potencial hoje. Tá. Pô, Brasil, eu citaria aí Ambipar e LiveTech, né? Que são as que eu gosto mais. Deixa eu ver se tem mais alguma do Brasil aqui. Acho que essas duas se destacam acima da média, eu consideraria, né? Entre as oportunidades que tem hoje, eu destacaria essas duas como sendo acima da média. Eu considerava também o Banco Modal também como uma oportunidade acima da média, só que ele foi comprado pela XP, né? Sim. E aí, no caso, o desempenho das ações vai estagnar agora, né? Porque já o mercado ele já ajusta pelo preço da aquisição, né? E fica Sim. por isso mesmo, né? E aí daqui a pouco essas ações vão se transformar em ações da XP. No caso do exterior, cara, exterior tem muita coisa. Assim, na China, as empresas de tecnologia da China tem muita coisa barata. Nos Estados Unidos voltou a ter oportunidade de novo, né? É a minha maior posição hoje é o REIT IIPR, né, que é o Innovative Industrial Properties. Aham. Não é porque eu queria ter a maior posição dele, foi coisas circunstanciais mesmo, sim, porque eles valorizou muito, né, o REIT que valorizou demais, assim, acima do que eu esperava e acabou tomando a dianteira, né, no meu portfólio. Mas ele, quando eu comecei a investir, não era a maior posição que eu tinha. Né? Tem JD.com, né? Que é o segundo maior e-commerce chinês, que também está entre as minhas maiores posições ali na carteira do exterior, né? Uhum. Mas o que tem? Eu gosto muito da Coinbase, mas ela ainda não está. Eu acho que ela está muito barata a Coinbase. Eu entendo os riscos que o mercado está enxergando nela, mas acho que mesmo colocando os riscos ali, acho que o mercado exagerou um pouco no desconto, né? Digamos assim. Eu não tá entre as minhas principais a Coinbase, tá? Mas eu pretendo aumentar a posição. Eu enxergo que o mercado acho que está com medo, né, de ficar muito sangrento, né? Essas exchanges de cripto, né? E aí a Coinbase provavelmente ela não vai conseguir mais taxar os investidores com as mesmas taxas que ela tem hoje. Por que a Coinbase é altamente rentável hoje, né? Ela tem margens elevadíssimas, retorno sobre patrimônio líquido elevado, retorno sobre capital investido elevado. Todos os indicadores de rentabilidade são muito altos. Uhum. Só que o que você tem hoje, meio que ela tá vivendo uma situação favorável, porque tá meio que como se fosse ela tivesse um protecionismo ali, né? Porque o mercado americano, os Estados Unidos não está deixando outras exchanges expandir, certo? Porque por questões regulatórias e a Coinbase fica ali navegando sozinha, digamos assim, né? Uhum. E aí no final das contas ela acaba consegue ser abusiva na cobrança de taxas, né? Coisa que daqui a pouco esse negócio deve acabar. Então, assim, eu entendo que a rentabilidade do negócio, na minha opinião, não se sustente, né? Mas a Coinbase, ela investe em vários projetos de cripto, né? Tem mais de 200 projetos relacionados a criptoativos em seu portfólio. Então, e ela está sempre, o tempo todo, pensando em novas coisas, né? Vamos lançar um marketplace de NFT, né? Então, ela está Sim. sempre pensando em novos serviços para serem lançados. E esses novos projetos que ela se envolve, né, que ela investe, né, através da venture dela, isso aí pode gerar outras fontes de receita no futuro, tá? Então, eu gosto da empresa por causa disso. Eu entendo os riscos, mas acho que esse risco foi exagerado aí, né, pelo mercado.
acho que é isso, cara. Eu gosto muito da Upstart também. Acho que o mercado, acho que é uma empresa muito promissora também, que o mercado bateu demais também ultimamente. Está crescendo muito, tem uma expectativa de crescimento muito boa e também empresa bastante rentável também, né? Ela já Entendi. atingiu um nível de escala que a permite ser bastante rentável também. Entendi. Agora, Roberto, você falou aqui agora há pouco da JD, falou um pouco de empresa de tecnologia chinesa. Qual que é a sua visão, assim? Porque o mercado global olha para a China com receio, né? Falando Uhum. assim, como que isso aqui vai desenrolar, né? Depois que teve, a gente pode chamar de uma intervenção branca na Alibaba, enfim, sumiram com o Jack Ma, daí ele apareceu, falou que estava tudo certo, mas ninguém acreditou. Qual que é a sua visão hoje de China? Né? Há uma grande desconfiança. Como que você vê essa situação? Olha, eu vejo da mesma forma que o investidor brasileiro deveria olhar para o Brasil, só que por causa do viés que a gente tem, né, por ser o nosso país, a gente não enxerga as coisas de maneira diferente. Mas trata-se de um mercado emergente, né? Todo mercado emergente tem seus problemas. Então a China tem seus problemas, o Brasil são diferentes problemas, não são problemas da mesma natureza, né? Por exemplo, o Brasil, por exemplo, educação é precária, né? Na China não, na China a educação é maravilhosa, né? Tanto é que artigos científicos, etc., tudo já passou, principalmente ligado à tecnologia, já passou os Estados Unidos, né? Em termos Uhum. de artigos científicos, etc. Então, assim, o problema da China é outro, né? Essa questão essa caixinha de surpresa do governo, né? Que a gente nunca sabe o que o governo vai arrumar daqui para frente. Apesar de que algumas pessoas, até o próprio Charlie Munger, né? Que é sócio do Buffett, concorda com o que está sendo feito lá. Talvez ele não esteja se referindo exatamente àquilo que você falou, né? Desapareceu com Jack Ma, ou essa forma meio autoritária de se fazer as coisas. Eu acho que ele não está dizendo exatamente sobre isso. Ele está dizendo a forma como está sendo feita a parte regulatória em cima das grandes companhias de tecnologia, né? Porque se você deixa os monopólios rolarem, a moda vão-se embora, você cria no futuro um país frágil, né? A competitividade se torna muito frágil, porque você deixa a sua economia na mão de poucas empresas, né? E você não permite que o mercado seja competitivo. Né? Então, tipo assim, você pensa hoje, pô, quem vai competir com a Apple? Quem vai conseguir competir com o Google? Né? Você vê, cara, não tem como, é praticamente impossível. Né? Sim. E o próprio questões de efeito de rede, por exemplo, protegem as empresas, né? E tudo mais. E se você não cria leis que permitem que essas empresas, como é que eu posso dizer? Assim, a questão das leis antitrust, elas existem, tá? Elas existem nesses países, nos Estados Unidos também existe, só que eu acho que às vezes falta a aplicação prática daquilo, né? Então, tem várias denúncias, por exemplo, da Amazon, né, que faz um monte de merda, né, para poder não deixar os competidores, né, ir para cima dela, né? Primeiro que ela já é gigante, segundo que ela se usa desse gigantismo, né, dela para poder defender o seu, digamos assim, né, defender o seu mercado e continuar sendo se tornar um monopólio cada vez mais forte. Então, se você cria mecanismos, né, que fazem com que essas empresas passem a não poder mais fazer isso, esse tipo de coisa, esse tipo de deslealdade competitiva, digamos assim, né, você consegue fazer com que o ambiente competitivo fique bom de novo e comece novas empresas surgirem, né? Novas empresas surgirem, não só surgirem, como conseguirem crescer, né? Eu acho que esse é o ambiente, eu acho que a China está tentando criar, né? Não está querendo deixar que a China fique na mão de Baidu, Alibaba, JD.com, né? Das maiores companhias, entendeu? Entendi. É isso. Então, na realidade, você não teme assim que essas intervenções chinesas
acabem inviabilizando, de certa maneira, as empresas e que isso acabe afetando o investidor que estiver investindo nelas. Não, não, porque assim, quando você se posiciona no país, né, você se posiciona de forma diversificada, né? Você não vai ter só, eu não vou ter só as big techs, né? Eu vou ter outras empresas também, né, de médio, pequeno porte. Então, eu tenho um portfólio de ações, né, da China, né? Assim como no Brasil, a mesma coisa, como nos Estados Unidos também, né? Enfim, globalmente falando. Então, eu tenho empresas do mundo todo, né? Então, eu acho que todo negócio ele tem risco, né? Não tem como você correr do chamado risco específico, né? Mas Uhum. a maneira como você tem de você reduzir esse risco é justamente usando as ferramentas que a gente conhece, que é diversificação, né? Não só diversificação entre... Não estou falando só de diversificação entre diferentes setores, não, né? Que isso aí, esse tipo de diversificação é uma diversificação relativamente fraca e ineficiente, né? Estou dizendo de diversificação entre classes de ativos, entre diferentes geografias e por aí vai, né? Nunca depender de uma economia só, né? Eu não vou investir só nos Estados Unidos, não vou investir só no Brasil, não vou investir só na China, né? São pequenos pedaços, né? Esses países representam pequenos pedaços do meu portfólio, entendeu? É Entendi. isso. E por mais que algum país ali, como é que eu posso dizer, passe por uma, sei lá, uma década terrível, né? O meu portfólio ele consegue ir bem no longo prazo, mesmo que algum desses países passe por um momento muito ruim, entendeu? Durante um longo período, né? Porque eu não estou Entendi. dependendo de um país só. É tudo questão de exposição. Você tem que, ó, eu vou me expor a um país XYZ, né? Mas qual é o tamanho da exposição que eu estou disposto a correr? Né? Isso é gerenciamento de risco, né? Cada um tem que analisar qual é o percentual que a pessoa quer estar disposta a estar colocando na carteira, entendeu? É isso. Não, perfeito. É como eu sempre falo, né? O risco você se controla pela exposição, né? Uhum. Então, quanto que eu estou disposto a colocar nessa tese, né? É Todo isso. investimento não deixa de ser uma tese, né? Então, quanto que eu estou disposto? Beleza, Roberto. Agora, vamos lá. Toda Costa Show, né? Toda vez que eu entrevisto alguém, tem as duas últimas perguntas, elas são iguais, porque elas são perguntas que elas tiram da pessoa um pouco do seu, vamos dizer assim, dos seus valores, dos seus pensamentos. Elas não são sobre investimento, são perguntas mais Uhum. pessoais. Então, a primeira delas seria assim, Roberto, que conselho você se daria aos 18 anos, né? Se você pudesse voltar no tempo e falar para o Roberto Coutinho de 18 anos. 18 anos, cara, eu teria olhado para o mercado global desde o princípio, né? Coisa que eu demorei muito. Eu acho que pelo fato do investidor brasileiro ter esse viés, esse home bias, né, que é esse viés de olhar somente para os investimentos brasileiros, acho que as pessoas demoram muito a acordar para essa coisa do investidor global. Porque não se acha tanta informação. Hoje em dia até que é mais fácil, né? Hoje em dia se fala mais a respeito de investimentos globais, né? Você tem vários perfis aí na internet que falam, profissionais, os próprios profissionais do mercado estão falando mais sobre isso. Você vê XP, BTG criando ETFs, né? Que tem exposição global, né? Dentro do Brasil. Então, acho que hoje em dia está até mais fácil para você pensar em investir no exterior. Mas na época que eu comecei, né, que pouco se fala muito pouco sobre mercado acionário, imagina mercado acionário mundial, né? E antigamente não tinha essa facilidade toda que tem hoje, né? Você abrir uma conta super fácil, né, numa corretora americana. Então, acho que se eu pudesse dar um conselho para mim mesmo é ter olhado para o mercado global desde o princípio, né? Desde quando eu comecei a estudar e não ter demorado tanto para... Né? Eu fiquei anos e anos concentrado somente no mercado brasileiro, né? Até eu virar a chavinha e começar a olhar para o exterior também. Você usou agora a expressão virar a chavinha, né? Você lembra o fato, ou se houve um fato que fez você virar essa chave? Em relação ao que a questão do... A investir no exterior, né? Ou seja, você sair só do investimento local e realmente pensar globalmente. Teve algum fato? Você se lembra o que Olha, te fez tomar essa decisão? eu acho que o fato de eu ter vindo para cá, em 2016, acho que abriu um pouco a mente em relação a isso, porque
como eu fiz, eu estudei planejamento financeiro e dentro dessa pós-graduação tinha, né, eu estudava o mercado financeiro como um todo, né? Comecei a ter uma visão muito mais global sobre as coisas, né? Sobre o mercado como um todo e aí eu acho que talvez isso aí tenha sido o principal. Pode ser que tinha tido outros fatores simultaneamente, né? A esse fato, mas eu acho que o fato de eu ter vindo para cá e eu acho que foi o principal responsável por ter virado essa chave aí. Entendi. E agora, eu não sei se você tem o hábito de leitura, se você gosta de livros, mas é difícil um investidor não gostar de livros, né? Normalmente todo investidor tem uma aptidão aí à leitura. Tem algum livro que seja o livro que, sei lá, marcou sua vida, o livro que você mais gostou, o livro que você mais indica? Tem algum livro, assim, que se alguém te perguntar sobre um livro, você fala, não, esse livro realmente foi importante para mim. Qual seria esse livro? Cara, eu não digo livro, assim, eu não digo livro, é porque apesar de que o Ray Dalio tem livro também, mas não necessariamente, mas tem muita coisa na internet que não precisa necessariamente você comprar livro dele, né? Eu começaria estudando as coisas que o Ray Dalio ensina. Eu acho que isso é a base que todo investidor deveria saber, né? Porque, assim, normalmente quando o investidor ele começa muito com aquela ânsia de, tipo assim, caraca, né, eu tenho que aprender análise fundamentalista, né? Eu quero saber como que o Warren Buffett seleciona uma empresa. Eu mesmo comecei assim, né? Buscando esse interesse pela análise de uma empresa em si, né? Mas na verdade isso não é o ensinamento mais importante. O ensinamento mais importante é você saber construir o seu portfólio, né? E sabendo ali alocar em diferentes classes de ativos e diferentes geografias, né? E fazendo balanceamento de carteira. Então não é muito comum você ver isso em livros a respeito do mercado acionário. A maioria dos livros do mercado acionário concentram muito nessa coisa da análise fundamentalista, né? Eu acho que eu faria isso. Se eu pudesse dar um conselho, a pessoa ir lá no site da Bridgewater, né? Que é o fundo do Ray Dalio, e futucar lá os materiais. Tem muita coisa gratuita lá, muito artigo. O cara, se não souber inglês, dá um Ctrl+C, Ctrl+V no Google aí, tradutor, dá para entender, entendeu? Eu acho que começaria por aí. Começaria por aí, com certeza. A gente sabe, né? A gente que tem mais tempo de mercado que uma boa alocação de ativos, uma boa gestão de portfólio, ela é tão ou até mais importante do que a escolha dos ativos, né, em si, Isso. né? Então, eu concordo plenamente com você, gosto bastante de Ray Dalio. E você, A dentro da sua... escolha dos ativos individuais, ele é responsável por 1/3 do seu resultado, né? Sim, 2/3 do seu resultado é asset allocation, né? sim. Então as pessoas se concentram no Num terço e esquece dos dois terços. dos 2/3, exatamente. Você aplica nos seus investimentos, seja pessoais ou até mesmo no seu fundo, a estratégia de all-weather, né, do Ray Dalio, onde você tem ali um pouco de commodity, um pouco de ouro, um pouco de renda fixa, um pouco disso. Não tem como fazer isso, porque o mercado brasileiro, as regulações de CVM não dão muita brecha para ter muita flexibilidade, né? Então, por exemplo, FIA, né? Em FIAs comuns, fundo de investimento em ações comum, você tem que ter no mínimo 67% alocado em ações brasileiras, entendeu? Sim. Então, aí o cara teria que ter um fundo multimercado, né, para poder você minimamente aplicar alguns ensinamentos aí do Ray Dalio, mas para quem tem FIA, não tem como, não teria como fazer essa aplicação do método dele, entendeu? Seria inviável. Entendi. Só fundo multimercado mesmo. Entendi. Mas, por exemplo, no seu investimento pessoal, porque você deve ter a sua carteira, né? Na sua carteira você poderia seguir alguma coisa nesse sentido. Sim, eu aplico bastante coisa. Eu estou investido em diferentes países, né? Que consequentemente acaba sendo diferentes moedas também, né? Que é o que ele fala também, diferentes moedas. Tenho lá eu costumo ser um investidor bastante agressivo, não tem muita coisa de renda fixa, né? Mas eu aplico sim muita coisa que é ensinada lá. Eu não vou dizer que eu aplico 100% do que é ensinado no método All-Weather, né? Não aplico 100%, mas
mas aproveito bastante coisas, ensinamentos, com certeza. Não, bacana. Ô, Roberto, só tenho a agradecer, né, toda a E nossa isso, conversa aqui. Tenho certeza que quem acompanhou aqui a gente aprendeu sobre o mercado global, aprendeu um pouco sobre investimento, conheceu melhor o Roberto. Então, você tem que agradecer aí a sua disponibilidade para a gente fazer e muito obrigado. eu que agradeço, cara. Valeu. Obrigadão. Tá bom. Valeu, Rafael. E Valeu, pessoal. valeu. Segue lá os próximos, Falou. hein? Então, um forte Valeu. abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um abração. Até mais. Tchau.